Oi, paz. Me chamo Cauã e eu participei do Reservado X. Bom, me chamo Lucas e eu participei do Reservados 9 e 10. Eu sou o Matheus e eu participei do Reservado X. Meu nome é Júlia e eu participo desde o Reservados 9. Como estava a sua vida antes do Reservados? Bom, minha vida antes do Reservados 9 estava levemente se alinhando, mas estava muito mais bagunçada. No Reservados 9, muita coisa se alinhou com o que eu queria e com a vontade de Deus que queria. Eu entrei para a igreja, né, eu me converti em julho de 2023 e aí o Reservados foi em fevereiro, março, né, de 2024. Então, nesses meses, né, que eu estava ali, tinha me convertido, eu estava vindo para a igreja, estava vivendo novas experiências, eu fui batizada com o Espírito Santo, mas eu ainda não tinha uma vida de fato, né, temente ao Senhor, porque eu não me permitia, porque muitas situações que haviam acontecido antes de eu estar na igreja me deixaram com uma mágoa muito grande. Antes do Reservados eu era recém-convertido, entre aspas, eu estava sendo meio novo na fé assim, e tal. Acho que o que faltava na minha vida com Deus era de fato essas experiências sobrenaturais. Eu vivia muito no raso mesmo, como a gente sempre tem falado, e o tema desse ano é profundidade. E foi realmente o que eu não estava vivendo antes do Reservados do ano passado. Então eu vivi uma vida muito rasa antes do Reservados. E então Reservados, sem dúvidas, foi essa virada de chave para que eu pudesse viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Minha vida antes do Reservados, eu estava muito inconstante com Deus. Muito. Foi quando, literalmente, foi a virada de chave e eu falo que foi Reservados. O que aconteceu durante o Reservados? O Reservados, ele foi o primeiro retiro da minha vida. Então eu nunca tinha tido nenhuma outra experiência a não ser o Reservados. Então a partir do momento que a gente chegou lá na IBMA, eu assisti uma coisa muito diferente. Desde o momento que a gente pisou, desceu do ônibus, a gente entrou lá na chácara. Cara, foi uma presença de Deus assim, já sendo palpável ali mesmo. Então eu entrei, a gente foi no quarto, deixou as coisas assim, e eu já tava com aquilo no meu coração queimando, tipo assim, caramba, alguma coisa vai acontecer diferente aqui durante esses 3 dias. E aí a gente saiu do quarto, depois de deixar as coisas lá, e a banda já tá. Eu assim, cara, alguma coisa vai acontecer. Então assim, no momento que eu entrei lá, eu sentei logo na primeira fileira assim, e naquele momento eu comecei a entregar. Eu falei assim, eu não vou me importar se estão batendo foto, se não estão batendo foto, se estão me olhando, se não estão me olhando, eu só quero ser livre mesmo e me entregar pro que o Senhor quer fazer na minha vida. Reconciliei com Jesus lá e a partir de lá foi o ponto-chave. Foi a primeira vez que eu vi Deus, porque eu estava muito em dúvida no que era para fazer, porque eu estava com conflitos muito grandes emocionalmente. E uma das ministrações, um amigo meu ele ministrou comigo e falou que Deus ia me levar para algum lugar totalmente diferente daqui. E eu simplesmente apaguei. Nisso que eu apaguei, eu fui levado para um grande jardim. No Reservados 9, eu vivi realmente experiências de um encontro com Deus, né? Porque eu tinha me convertido recentemente, então era tudo muito novo ainda para mim. E no Reservados 10, eu vivi a experiência realmente do Senhor ter me entregado a liderança. Porque eu tinha muito medo, eu tinha uma mágoa muito grande em relação à liderança. Para mim era algo fora de questão. Então, no Reservados 10, eu realmente vivi algo que o Senhor estava exigindo de mim, uma maturidade maior, para Ele me preparar para um envio mesmo. E em cada ministração do Reservados 10, o Senhor falava comigo sobre isso. Era, às vezes, uma palavra específica ali, que nem tinha nada a ver, mas aí o Senhor me lembrava sobre isso, que eu precisava realmente me permitir viver algo novo para Ele, porque Ele estava me preparando para algo que exigia uma maturidade, um discernimento maior. Nesse jardim, eu pensei que eu tava no próprio retiro, né? E eu comecei a ouvir rio, barulho de rio, sabe, de cachoeira. Aí eu fui direcionando esse rio. Nisso que eu fui nesse rio, ele era muito diferente, porque ele não parecia água. Parecia como se fosse algum metal líquido, sabe? Que é bem assim, uma coisa que eu não sei nem como descrever. Só sei que a água era muito cintilante, muito clara. E senti um cheiro muito bom, agradável. E eu fui seguindo esse rio. E nesse rio, eu fui indo, até que eu cheguei numa grande montanha. Nessa montanha, eu ouvi uma voz me chamar. Falando, Lucas, eu fiquei assim, eita. O que tá me chamando, né? Aí eu fiquei assustado. Mas mesmo assim eu fui. Eu falei, e aí, tudo bom? Literalmente foi isso que eu falei. Porque na minha cabeça, mesmo eu não sabendo, eu sabia que era Deus falando comigo naquele momento.
eu fui em direção na voz, né? Aí eu falei, Senhor, és tu? Aí ele falou, Lucas, sou eu. Eu quero que tu pare de ter medo. E eu quero que tu ouça a minha voz. Eu falei, tá bom, né? Eu ouvi Deus. Quando eu tomei consciência que era Ele, cara, eu me senti muito indigno. Porque eu tava uma vida totalmente errada. Tava tomando decisões muito erradas na minha vida, tanto sentimental como profissional. E eu falei, Deus, eu não sou merecedor. Deus, eu sou um pecador. Como é que eu posso estar diante do Senhor e poder ter a oportunidade de entender quem é o Senhor? Ele falou, Lucas, eu quero te moldar, eu quero te alinhar para o que eu quero, não para o que tu queres. Mas para isso, tu vai ser quebrado e tu vai ser reconstruído. Como ficou a sua vida depois do Reservados? Ele literalmente começou a trazer pessoas de Deus pro meu lado. Que não estava muito forte com pessoas firmes na fé. Então, tipo, ele começou a trazer pessoas que agregaram muito o meu espiritual. E foi quando eu aceitei, reconciliei com Jesus lá, e foi, a partir de lá, foi o ponto-chave. Então, depois do Reservados, eu consegui ter uma vida sobrenatural com o Senhor. E isso, sem dúvidas, é a melhor coisa que uma pessoa pode ter, né? Porque viver só dessa teoria, viver só da... Enfim, é bom, a gente conhece, mas deixar Deus tomar o controle e ter uma vida sobrenatural é, sem dúvidas, a melhor escolha. Então, ali eu pude ter... eu tive frutos do Espírito. Eu já era batizado com o Espírito Santo, mas a partir do Reservados foi um destravar maior ainda para isso, de dons e o falar em línguas, enfim. Então, depois do Reservados, eu pude ter essa virada de chave de conhecer Deus não só na teoria, mas de fato conhecer Ele no sobrenatural. Depois do Reservados, eu pude realmente viver experiências novas com Deus, porque como eu consegui me libertar de algo que me machucou durante muito tempo, o Senhor, Ele começou a me permitir com que eu vivesse experiências novas de falar com pessoas que eu jamais pensei que eu falaria, de perdoar pessoas que eu pensei que eu jamais conseguiria perdoar. Então, depois dali, realmente foi uma virada de chave, onde eu me permiti viver experiências novas com Deus e com as pessoas da igreja e da minha vida, da minha família.